Independente da sua idade, você já sabe que a vida é feita de altos e baixos, de momentos prazerosos, mas também de tempos de muito sofrimento. Para alguns de vocês, 2023 pode estar sendo um ano sensacional. Para outros, um dos mais difíceis da sua vida. Alguns de vocês sabem que eu e minha família estamos nos mudando de casa, e eu confesso que isso é extremamente estressante para mim. Aliás, eu aproveito para agradecer cada um de vocês que tem orado por isso e participado junto conosco na ajuda para que tudo ocorra bem. Nenhum de nós precisa ter o conhecimento, a sabedoria e dedicação de Salomão para explorar esse mundo e chegar à conclusão que essa é uma realidade da nossa condição. Uma realidade da condição em que vivemos. Se você está vivo, então há dias para sorrir, mas também há muitos dias para chorar. Esses diferentes dias eles acontecem em qualquer lugar. Pode ser num jogo de futebol, numa ida ao cinema, numa saída para a praia, num restaurante com amigos ou até mesmo sozinho, numa reunião com a família, no encontro de culto a Deus com os irmãos e as irmãs em Cristo. Não há lugar exclusivo para sorrir e menos ainda para chorar. Eu acho que vocês já sabem que eu sou um cara que derrama bastante lágrimas, mas eu acho que vocês não sabem que uma das vezes que eu mais chorei foi num dos colégios que o Enzo estudou. Eu fiquei sentado assistindo uma corrida dele, dos colegas dele, enquanto eu chorava muito. A questão é que ele tinha uma coleguinha de classe que tinha câncer. E ela tinha acabado de fazer uma cirurgia que retirava a perna e implantava o pé na coxa, só que ao contrário, para que ele funcionasse como uma articulação. Chama-se rotoplastia. Então a ideia é essa, colocando o pé ao contrário, o tornozelo fica como se fosse um joelho. E a ausência dessa coleguinha do meu filho na corrida, mais a história de câncer numa criança, mais eu perceber o sofrimento dos pais daquela menininha, mais a imagem dessa cirurgia, mexeu bastante comigo. Então eu estava lá, na escola do meu filho, chorando inconsolavelmente. Era numa sarjeta, enquanto as crianças corriam numa pista e alguns pais achando que os seus filhos eram atletas olímpicos. Aquele meu choro era de muita tristeza, mas ali também poderia ter choro de algum outro pai por alegria, talvez pela vitória do seu filho. Talvez algum chorando por frustração, pela derrota do seu filho. Talvez, sei lá, algum outro chorando de saudade porque tem um amigo corredor e aquilo lembrou esse tal amigo. São várias as razões pelas quais nós podemos chorar. E uma dessas, que inclusive influencia negativamente no relacionamento de pessoas com Deus, é quando a igreja não cuida. Destacando o papel de pastores nesse contexto de falta de cuidado, vejam que Ezequiel deixou registrado há cerca de 2.600 anos no capítulo 34, dos versículos 1 a 6 do seu livro. Veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram o doente ou a doente, e nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Por isso elas estão dispersas, porque não há pastor algum, e quando foram dispersas, elas se tornaram comida de todos os animais selvagens. As minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as altas colinas. Foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou. E com base nesse capítulo de Ezequiel, tem um reformador, Martin Bucer.
Ele escreveu um livro que possivelmente foi a mais importante obra literária no assunto de cuidado pastoral durante séculos. Chama-se Teologia Pastoral, sobre o verdadeiro cuidado das almas. Eu, enquanto na posição de pastor, eu posso dizer por experiência própria que o serviço de cuidar das ovelhas é difícil e extremamente complexo. Há diversas razões para eu e outros homens na minha posição negligenciarmos uma tarefa que claramente temos, que claramente faz parte do papel que desempenhamos. Por exemplo, e nada disso justifica as faltas, especialmente as minhas. Pastores geralmente têm muitas atividades. Prega aos domingos, ensina num contexto de grupo pequeno durante a semana, discipula irmãos, aconselha pessoas, se reúne com a liderança, planeja atividades, executa tarefas que outros irmãos ficaram de fazer, mas não fizeram, faz visitas. Para a pregação, estuda. Para o ensino durante a semana, estuda. Para o aconselhamento, se prepara. Geralmente tem funções administrativas na igreja. Separa tempo para orar pelos irmãos. Quando vem aquele pessoal de Campinas para cá, eu brinco dizendo que eu faço atividades relativas a cada pastor de lá. Lá são 9. Mais o serviço de mídias, de secretaria, de zeladoria. Além disso, tem as responsabilidades com a família. Contribuir nas tarefas domésticas, passar tempo com os filhos, seja estudando, seja brincando, seja dando banho neles. Dar atenção e cuidado à esposa, que é fundamental no papel que os pastores casados têm. Alguns ainda, além do trabalho pastoral, têm outra atividade remuneradora para completar a renda de casa. Geralmente, para essas atividades, se gasta no mínimo 4 horas de segunda a sexta-feira. Há inúmeras possibilidades aqui. Algumas por falta de melhores condições para o pastor ajudar. Outras por falta de conhecimento e gestão do pastor. E outras ainda por questões de pecado do pastor. Pode ser que a demanda na ajuda de alguns irmãos tenha tomado todo o tempo que ele pode disponibilizar naqueles dias ou naquela semana. Pode ser que o pastor fique doente com a dimensão dos problemas que tem enfrentado, talvez um burnout, alguma coisa assim. Pode ser que o pastor esteja num momento de desânimo e muito cansaço. Pode ser que os filhos do pastor estejam precisando de maior atenção naquele momento. Pode ser, e como vimos no contexto de Ezequiel, que o pastor não está preocupado em cumprir com as suas funções e ele não se dispõe a ajudar os outros. Como eu disse, são inúmeras as possibilidades. Faz parte das atividades de um pastor o cuidado com as ovelhas. Todavia, esse cuidado numa igreja não é exclusividade do pastor. Ainda que essa seja uma tarefa inerente da posição que o pastor tem, cuidar uns dos outros é uma das diversas responsabilidades que todos temos enquanto cristãos, enquanto igreja. O livro que eu li e proporcionou conteúdo para essa pregação se chama Criando uma Cultura de Cuidado na Igreja. É de Dale Johnson Jr. e é da Nutra Publicação. E nas primeiras linhas do livro, ainda no prefácio da edição brasileira, nós lemos: um cristão não se desenvolve à parte do cuidado da igreja. E logo no primeiro capítulo do livro, o autor responde que o trabalho de cuidar das almas pertence ao pastor? Não, pertence à igreja. Que a palavra de Deus, a comunhão dos santos e o poder da presença do Espírito Santo são os recursos que Deus usa e são encontrados na igreja para trazer conforto, correção para as almas cansadas, feridas e rebeldes. Agora, infelizmente, a mentalidade da igreja mergulhou de tal forma na perspectiva que o mundo enxerga, propõe e pratica o cuidado interpessoal, que perdemos de vista o que as Escrituras nos ensinam sobre o aconselhamento. Nas palavras desse mesmo autor, muitos cristãos de hoje consideram o modelo de aconselhamento e de cuidado da alma por uma perspectiva secular e descartam a Bíblia porque não lhes parece que as Escrituras tenham uma estrutura, métodos ou técnicas equivalentes que se encaixam nos moldes do aconselhamento secular.
Notem que esse não é um mero desvio, uma mera distração da igreja contemporânea. A questão não é simplesmente adotar uma nova estrutura, um novo método, alguma coisa mais criativa, uma outra técnica que seja viável para aconselhar. Ainda que essas questões, ou essa questão seja importante. A curva do desvio, ela é mais acentuada do que isso. A questão, igreja, é se cremos ou não na suficiência e na autoridade das Escrituras. Novamente, nas palavras do mesmo autor. Faz sentido que aqueles que não acreditam na autoridade das Escrituras questionem e discutam essa perspectiva. Mas essas afirmações não deveriam ser controversas para o indivíduo que crê nas doutrinas cristãs básicas. Talvez esse seja o principal motivo do porquê as igrejas não têm cuidado do seu povo. Elas adotaram uma filosofia de cuidado que não é bíblica. E, consequentemente, ela abriu mão das suas responsabilidades, ou da responsabilidade do discipulado, e principalmente do aconselhamento em favor de técnicas e métodos que desconsideram a presença de Deus como parte fundamental das nossas vidas. Obviamente que saber o que é certo e o que não é certo, não é tudo que uma igreja precisa para obedecer e aplicar as verdades de Deus. Tudo isso é extremamente desafiador. Um dos grandes privilégios que eu tenho enquanto pastor é contar com pessoas ao meu lado, com vários de vocês, irmãos e irmãs, que constantemente chamam a minha atenção para cuidar das ovelhas e também fazem, muitas vezes, melhor do que eu, o cuidado que todos nós aqui precisamos. Esses irmãos sabem que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não é que eles chegam para mim e recitam essa passagem com base no argumento para abrir meus olhos, não é assim. Mas a maturidade que eles têm apresentado reflete o conhecimento que nós, a Igreja do Senhor Jesus, precisa cultivar, se é que queremos cuidar apropriadamente uns dos outros. Eles fazem isso de tal forma que me sinto amorosamente compelido a avaliar o DNA da nossa comunidade e os meus esforços. Nessa avaliação eu não posso me satisfazer em simplesmente identificar que os irmãos e as irmãs da nossa comunidade têm compartilhado de suas dificuldades e dos seus problemas, primeiro com terapeutas e advogados, ao invés de fazer isso primeiro com os seus pastores, as suas irmãs, os seus irmãos. Eu preciso me perguntar, por quê? Seria fácil colocar a culpa na cultura da nossa sociedade. Que tal nos perguntarmos, o que fez meus irmãos e minhas irmãs pensarem que seus problemas seriam melhores lidados em outro lugar? A igreja precisa entender esse estigma. Precisamos, especialmente aqueles que exercem papel de liderança na igreja, se perguntar: como eu tenho contribuído para que meus irmãos acreditem que buscar ajuda fora da igreja é mais eficiente do que dentro da igreja? Por fim, precisamos nos perguntar: o que podemos fazer para eliminar esse paradigma, esse estigma? Eu quero agora orar com vocês e pedir que o Senhor nos ajude a ser claro, que isso seja claro para a gente, para que seja relevante para a nossa vida, para o nosso ministério e para a nossa igreja. Senhor, nos ajude a, entendendo a Tua palavra, percebemos a responsabilidade que temos. E nisso, Pai, começamos a talvez pedir perdão ao Senhor, mas não deixar, Pai, de olhar para a verdade, ir em busca desse norte, a saber, Jesus Cristo, para conseguirmos a ajuda que todos nós aqui precisamos. E que o Senhor, por meio da igreja, preparou e tem habilitado para que tudo isso aconteça de forma plena. Nos ajude, Senhor. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Quando Jay Adams, ele é o pai do movimento do aconselhamento bíblico, ele escreveu o livro Conselheiro Capaz. Ele deu esse chute inicial na bola do movimento do aconselhamento bíblico em 1970.
O Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, ele estava na sua 2ª edição e ele não tinha a influência que tem hoje. E aos que desconhecem esse DSM, ele é um documento que foi criado pela Associação Americana de Psiquiatria para padronizar os critérios de diagnóstico dos transtornos mentais e emocionais. E com o lançamento da 3ª edição e uma troca de categorização de freudiana para mais uma perspectiva da psicologia biológica, as coisas mudaram drasticamente. Isso foi em 1987. O que eles tinham antes o uso mais interno entre psicólogos e psiquiatras, em especial entre médicos e psicólogos, se transformou na linguagem do povo. E, consequentemente, não faltaram críticas, até mesmo pelo presidente da força-tarefa do DSM-4, Alan Francis. Para ele, faltavam testes biológicos e os diagnósticos ficavam sujeitos a julgamentos subjetivos. Olha o que ele disse. Ele escreveu: é como tentar fazer um diagnóstico de pneumonia sem ter nenhum teste para detectar o vírus ou a bactéria que causam os diversos tipos de infecção pulmonar. Tão importante quanto isso é nos lembrarmos que qualquer categorização que desconsidere que somos seres materiais e imateriais, corpo e alma, ao mesmo tempo, é insuficiente. Pensar no ser humano exclusivamente como um ser biológico, ou seja, material, é ignorar a realidade de quem nós verdadeiramente somos e que a Bíblia tão claramente nos ensina. Apesar do cientificismo que deu origem ao DSM, apesar do reducionismo do homem a uma entidade biológica, a mentalidade de como obter ajuda ainda é fortemente influenciada pela cultura da nossa sociedade, ao invés de uma cultura construída com base no conhecimento e aplicação da palavra de Deus. E por fim, esse é o ponto que mais me chama a atenção. Os diagnósticos ignoram a realidade do pecado, que tanto afeta o nosso corpo, quanto a nossa alma. E isso influenciou a igreja de tal forma que muitas vezes tratamos o pecado numa categoria de terapia ou terapêutica. Por pensarmos assim, acreditamos também que o cuidado pode ou deve ser administrado fora da igreja, até mesmo por alguém que nem conhece Deus e muito menos sabe do nome Jesus Cristo. É indubitável que a cultura vigente da nossa sociedade invadiu a igreja e já criou raízes. O autor do livro que eu citei, ele escreveu: fomos impregnados de explicações com linguagem psicológica sobre os nossos problemas. E ter um terapeuta tornou-se comum. E para alguns, parte essencial de uma vida em pleno desenvolvimento. Eu fico contente em ver como estudiosos têm buscado conhecer mais e melhor as nossas fraquezas, as nossas debilidades, as nossas deficiências. Porém, me preocupa em ver a igreja adotando o linguajar desses estudiosos e os utilizando como se fôssemos corpos desalmados, ou seja, ignorando a realidade espiritual da qual nós temos, da qual nós pertencemos. Quando adotamos esse linguajar, quando fazemos isso no nosso dia a dia, mesmo sem intenção, nós afirmamos que o cuidado dessas pessoas não compete à igreja. Porque quem cuida de transtorno do pânico, de transtorno obsessivo compulsivo, de transtorno de estresse pós-traumático, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, não é a igreja, mas sim psicólogos e médicos. Pelo menos isso é da perspectiva do mundo. A exagerada utilização desses rótulos só complica o papel que a igreja tem ou deve ter no cuidado de uns com os outros. Nós, a igreja, infelizmente, nós temos contribuído para a estigmatização dos problemas mentais ao aceitar, sem questionar, a forma como o mundo trata os problemas mentais. O autor do livro, mais uma vez, Dale Johnson, ao permitirmos que os proponentes de teorias seculares definam os problemas humanos em termos exclusivamente psicológicos, em vez de bíblico,
torna-se mais difícil enxergar como a Bíblia trata esses assuntos. Tomem, por exemplo, uma questão com problema de vícios. Cada vez mais as pessoas viciadas em drogas, lícitas ou ilícitas, ou mesmo em pornografia, têm sido vistas como vítimas de uma predisposição genética. E não é que nós, a igreja, ignoramos os dados que apresentam uma influência genética nisso. É que nós, como igreja, devemos e queremos fazer ciência de forma séria. E influência genética é diferente de determinismo genético. As pessoas adictas, as pessoas viciadas, não são meras vítimas das suas genéticas. Pelo menos na justiça, vocês ainda não vão encontrar alguém chegando que porque tem uma genética de um assassino, ela vai matar, foi a minha genética que matou alguém. Ou porque a pessoa, ela, que seja, viciada, ela não vai poder culpar a sua genética em frente de um juiz, pelo menos ainda não. Mas é assim que a gente tem escutado cada vez mais. Essas pessoas, elas carregam a culpa das suas decisões, das suas más decisões. E o tratamento correto para pessoas com esse tipo de dificuldade não pode ser desonesto com a realidade do problema. Quando nos deixamos convencer que a Bíblia não tem o que falar sobre assuntos como esse, a igreja se afasta do seu dever de cuidar uns dos outros. Não é porque o irmão fulano chegou ao pastor Bertrano descrevendo o seu problema em termos psicológicos, é que a única coisa que o pastor fulano pode fazer é orientá-lo a buscar ajuda entre psicólogos. E já que eu comecei a falar de ciência, saibam que nem mesmo o pai do aconselhamento bíblico, Jay Adams, no início do atual movimento de aconselhamento, ele era contra a ciência. Eu digo isso porque é uma acusação muito comum aos conselheiros que levam a Bíblia a sério serem taxados de serem anti-ciência. E isso não é verdade. Nas palavras dele, não pretendo desconsiderar a ciência, ao contrário, dou-lhe boa acolhida, recebendo-a como útil acessório para ilustração, para preencher com dados específicos as generalizações e para desafiar as errôneas interpretações da Escritura, forçando assim o estudioso a reestudar a Bíblia. Enquanto igreja, nós devemos valorizar a ciência. Toda descoberta que visa o bem-estar da humanidade, ela é bem-vinda. Todavia, por termos a possibilidade de contar com a sabedoria que vem do alto, não podemos ser ingênuos e cegamente acatar as conclusões que não levam em consideração as verdades reveladas por Deus. Mesmo de cientistas comprometidos com uma ciência séria e bem fundamentada. É até irônico notar que há diversos cientistas descrentes contestando a atenção e a popularidade do DSM, atualmente na 5ª edição. Ele foi atualizado, na verdade, no ano passado. E a gente, enquanto igreja, simplesmente acata como se fosse uma verdade absoluta. Pessoas que não conhecem a Deus, atacando a forma como tudo isso foi desenvolvido. E nós, enquanto igreja, simplesmente abraçando. O que a gente tem feito? A gente continua se baseando nesse livro e muitas vezes afirmando que a falta de cuidado da igreja acontece. Por quê? Porque a gente não lida com esses transtornos. Pastor não faz isso, irmãos e irmãs não fazem isso. Quanto é até interessante que a palavra psicologia, psique, é alma. E a psicologia está cada vez menos olhando para qualquer parte material que você tenha, ou seja. E essa é a sua realidade. Uma observação bem pessoal aqui. Eu até consigo entender quando um pastor ele busca conhecimento acadêmico na área da psicologia.
Especialmente quando ele quer entender a cosmovisão da nossa sociedade, até ter um vocabulário mais claro com aqueles que não conhecem Cristo. Não que eu acredite que investir 4 ou 5 anos numa faculdade para essa finalidade seja bom uso do tempo e de recurso. Meu ponto é, eu tenho dificuldades para entender pastores que investem mais tempo na busca do conhecimento da psicologia do que no conhecimento das Escrituras. Isso eu tenho grave dificuldade. Aqui eu termino minha observação bem pessoal. Sendo assim, e com toda essa consideração, o que é que não podemos negligenciar para desenvolver o cuidado com o próximo que nos cabe enquanto igreja, que nos é devido enquanto igreja? Que tipo de visão ou cosmovisão devemos ter para cuidarmos corretamente uns dos outros? O que é que temos feito que tem servido de estigma para a igreja prezar mais pela ajuda entre não cristãos? Então eu quero destacar, ainda que de forma breve, essas 5 áreas com vocês e tentarmos refletir algumas dessas considerações, dessas perguntas. E eu quero começar por pecado e sofrimento. Vocês se lembram da história de Jó? Vocês se lembram dos amigos de Jó? Bem, Jó foi um homem que era muito abençoado. Mas Satanás foi bater um papo com Deus e disse para Deus que o cara era feliz só porque Deus abençoava ele demais. Então Deus disse, olha, faça o que você quiser, mas não tire a vida dele. E tendo ele perdido a família, tendo ele perdido tudo o que tinha, ficando doente, alguns amigos vêm de longe. Amigos que, pelo fato de virem de longe, se importavam com ele. Mas eles não tinham a visão correta da origem do sofrimento. Eles acreditavam que o sofrimento de Jó tinha causa em algum pecado que ele tinha cometido. Isso poderia ser verdade? Poderia. É verdade que o nosso pecado traz consequências desagradáveis. Poderia citar aqui vários versículos, mas um provérbio. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. E todavia, esse não era o caso de Jó. O sofrimento dele não vinha por algum pecado específico que ele tivesse cometido. E infelizmente, às vezes, nós agimos exatamente como os amigos de Jó. Nós aconselhamos como se o nosso conhecimento da causa fosse impecável, fosse abrangente, fosse preciso, fosse infalível, como se nós soubéssemos tudo o que a Bíblia apresenta sobre aquele determinado tópico. Se os amigos de Jó tivessem um melhor conhecimento, pelo menos cogitariam que Jó não estava sofrendo por causa de algum pecado. Muitas vezes nós não temos o conhecimento adequado. E se aconselhamos equivocadamente alguém, não é difícil esse alguém comece a buscar ajuda fora da igreja. Eu não quero ir lá, o cara não conseguiu entender o que eu tinha, não conseguiu diagnosticar o meu problema, não conseguiu me dar um norte para que eu pudesse lidar com a minha questão. Meu sofrimento pode ser por causa do meu pecado? Com certeza. Mas a Bíblia também é clara em nos apresentar que o meu sofrimento não é necessariamente decorrente de um pecado específico meu. Ele pode ser de outra pessoa. Você conhece alguma criança, que quando os pais se divorciaram, se separaram, não sofreu? Você pode dizer, naquele momento não, porque era muito novinho, tinha 2, 3 anos. O sofrimento vem. Também pode ser decorrente do mundo caído, um mundo cheio de pecadores, todos nós aqui. A Bíblia fala que o mundo sofre por causa dos nossos pecados. E ainda que um terremoto não seja por causa dos nossos pecados específicos, a terra geme, ela não funciona na ordem que Deus criou. De repente a gente escuta a respeito de uma enchente, leva casas de um bairro inteiro. As pessoas sofrem por causa disso? Sofrem. Por causa de pecados específicos daquelas pessoas? Não. Isso me faz lembrar e querer dizer da importância que é escutar
a pessoa que quer e precisa de ajuda. Ouvi-la tanto nos ajuda a entender melhor a natureza do problema que a pessoa está compartilhando, como também a maturidade da pessoa sobre aquela questão. Eu digo isso porque é pouco provável que você nunca tenha passado por uma situação difícil. Se você é de igreja e você passou alguma vez por uma situação difícil, e alguém sabendo da sua situação, ao invés de citar em Romanos 12:15, de chorar junto com você, ela chega e cita Romanos 8:28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se fizeram isso com você, e eu estou presumindo que talvez tenham feito, como é que você se sentiu? Nós devemos usar Romanos 8:28? Com certeza, mas tem um momento apropriado. E sempre com graça, sempre com compaixão, nunca com a motivação de que basta eu vomitar a verdade para outra pessoa. No cuidado com o próximo, nunca jogue a carta da verdade sem antes considerar a carta da graça, a carta do amor, mesmo porque existe um método de como fazer isso. E a depender de como você falar, pode ser que o sofrimento da pessoa só vá aumentar. É por isso que também considerar a visão de que temos da humanidade é importante. Métodos não são neutros. Métodos são resultado do que acreditamos a respeito do homem, a respeito do seu problema, a respeito da solução para esse problema. Suponha que uma pessoa lhe procure porque ela não consegue falar em público. Você a escuta, quer saber detalhes disso, de como acontece, quando acontece. Você faz inúmeras perguntas para entender o problema da pessoa e a pessoa do problema. Mas por causa da sua escola, ou por causa da influência da sociedade, você logo remete essa dificuldade ao passado da pessoa e começa a pensar que está ajudando, a ela identificar alguma coisa que aconteceu lá na infância, que talvez tenha sido um gatilho. É essa a metodologia bíblica. Ou então, você que é médico, você já pensa num remédio para ajudar a pessoa. Olha, você não consegue falar em público, eu tenho aqui um remédiozinho que vai te ajudar, vai te deixar mais ligadão, menos vergonhoso. Enfim, é essa a metodologia bíblica. Ou então você quer ajudar a pessoa a ser mais autoconfiante. Olha aí. Procura autoconfiança na Bíblia. Essa é uma daquelas terminologias não bíblicas, que na igreja a gente fala um monte. A confiança não está nunca em si mesmo. Está naquele que cuida de você. Para que você possa fazer aquilo que às vezes você pensa não conseguir fazer. E realmente muitas vezes você não consegue. Aí você pede para ele repetir: não tenho medo, não tenho medo, não tenho. 77 vezes por dia até antes do jantar durante 12 dias. E você começa a colocar esses números porque você acredita na numerologia. 77 é um número assim, 12 é um número importante. Só piora. É essa a metodologia bíblica. Uma visão bíblica do ser humano, uma antropologia bíblica não tem nada a ver com essas pressuposições. A começar pela nossa dependência de Deus e Jesus Cristo como elemento central no cuidado com os cansados e sobrecarregados. A perspectiva de que somos corpos com alma é imperativa, é mandatória para uma compreensão de que mesmo problemas fisiológicos podem acarretar dificuldades espirituais. E problemas espirituais podem influenciar e até causar problemas fisiológicos. Eu disse para vocês que mudanças para mim é extremamente estressante. Depois eu conto para vocês em privado quantas vezes eu fui no banheiro hoje.
Eu não consigo ver nada que eu tenha comido. Não tive febre. Não tive nada que tenha apontado para outra coisa, a não ser um cansaço mental de lidar com essa mudança. Que, como eu disse no começo, agradeço muito vários de vocês que têm orado e ajudado na nossa mudança. Em 2011, quando eu e a Karen morávamos na Paraíba, nós ouvimos um médico dizer que a nossa filha, ainda em gestação, ela tinha uma síndrome que, ele falou, não era compatível com a vida. Então ele chega e diz para nós, vocês têm uma filha que não é compatível com a vida. Vocês acham que isso mexeu com a nossa saúde física? Vocês acham que isso mexeu com a nossa saúde espiritual? E por fim, qual foi mexido primeiro? A complexidade humana é tão grande e é tão difícil de separar essas coisas, dicotomizar essas coisas, que nem dá para responder. O fato é que mexeu conosco, mexeu com ela, mexeu comigo. Eu falo para vocês, mexeu. Seja começando em um, com consequência no outro ou com outro. Mexeu com a gente. Por quê? Porque nós somos pessoas de corpo e alma. Não é por menos que precisamos do discernimento que a palavra de Deus nos oferece. Nas palavras do autor de Hebreus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, a Bíblia, é nosso instrumento para ajudar especialmente irmãos e irmãs na fé, as mudanças que os seus corações precisam. Sem ela, é impossível chegar na raiz da questão com a perspectiva correta, com a perspectiva de Deus. Sem ela, seria impossível conhecer a solução que, em última análise, aproxima o indivíduo de suas responsabilidades cristãs e do próprio Cristo. Pense na pessoa que com frequência enche a cara e fica bêbada. A ajuda que a igreja oferece por meio das Escrituras não é meramente que ela pare de beber. Esse não é o objetivo do aconselhamento com a Bíblia. O objetivo é que ela, sóbria, cumpra com o propósito pelo qual ela existe. Louvar a Deus. Uma pessoa bêbada que não conhece Jesus, conforme as Escrituras dizem, ela vai para o inferno. Uma pessoa sóbria que não conhece a Deus, conforme as Escrituras ensinam, ela vai para o inferno. O objetivo do aconselhamento com a palavra de Deus é muito maior do que fazer pessoas bêbadas ficarem sóbrias. É de novo, sóbrias, a aprender a apontar para aquele que a criou e tem cuidado dela. Uma igreja que não tem a Escritura como fonte de sabedoria e aconselhamento falha em ajudar quem precisa entender e viver a razão pela qual foi criado. Então, além da visão que temos do pecado e sofrimento, da humanidade da Escritura, a forma como escolhemos viver igreja também é crucial, se é que queremos cuidar de quem precisa de cuidado. Novamente, o autor do livro Criando uma Cultura de Cuidado na Igreja, ele comenta 4 fatores que contribuem na visão da igreja e, consequentemente, o cuidado que ela pode oferecer. Eu estou quase no final da mensagem. O primeiro desses fatores é a falta de disciplina, que profundamente foi afetado pelo movimento das igrejas em prol do crescimento. Visitem igrejas. Você vai entrar em alguma e ela vai ter 50, 100 membros. Pergunte para alguém que lá trabalha, fala, quantos membros tem nessa igreja? Ela vai falar 200, 300. Por quê? Porque simplesmente não riscam os nomes de quem até nunca mais vai à igreja. Queremos que a igreja fique cheia. E o cuidado com a igreja fica negligenciado. Por quê? Porque não está tendo atenção, não está chamando atenção. Por que você não veio? Para onde você está? A igreja tem tido muita dificuldade em aplicar a disciplina bíblica, em chamar a atenção. O segundo fator que prejudica a prática do cuidado entre os irmãos é a especialização do ministério pastoral. Fulano é o pastor pregador, Cicrano é o pastor evangelista, Bertrano é o pastor do conselheiro.
E nós devemos ter muito cuidado com isso, especialmente numa época em que os seminários evangélicos têm priorizado um ministério da igreja. Qual é? A pregação. Tem dado uma ênfase desproporcional à ministração pública da palavra. E, gente, não é que é errado que os pastores tenham papéis distintos ou focos diferentes. O problema é quando os pastores, nos seus focos específicos, esquecem ou negligenciam a função pastoral que ele tem de cuidado com os outros. Eu não cuido, eu só prego. Eu não cuido, eu só evangelizo. Eu não cuido, eu sou o do louvor. O terceiro fator tem a ver com a profissionalização do cuidado pastoral. Como se somente alguns fossem autorizados a prestar ajuda. Talvez por causa da escolaridade dessa pessoa, da formação dessa pessoa. Quando isso acontece, a Bíblia não é mais uns aos outros, é alguns aos outros. E o quarto fator que atrapalha a prática do cuidado com os irmãos é a maneira com as quais a igreja tem feito o discipulado. Ela deixou de ser um relacionamento intencional de amadurecimento mútuo para ser um processo educativo e intelectual. Em outras palavras, elas têm deixado de ser um processo interpessoal de aprendizagem e desenvolvimento para se tornar um processo acadêmico de leitura e provas. Entendam, discipulado não é simplesmente a transmissão de informação. Esse é o último. Por fim, e obviamente que não menos importante, a visão que nós temos de Deus também determina o nosso nível de compromisso e de eficiência no cuidado de uns com os outros. Se Deus é excluído do aconselhamento, então o conselho, no mínimo, é extremamente incompleto. E o alvo pelo qual você foi criado, sem Deus, nunca será alcançado. Se Deus está presente numa outra situação, Ele está presente, mas é somente um meio para a gente alcançar alguma coisa. Eu quero Deus porque eu quero ser feliz. Eu quero Deus porque eu quero ter saúde. Então Ele é somente um mero recurso, entre muitos outros. E quando Ele não nos dá o que a gente quer, então a gente começa a descartá-lo. Porque, bem, acho que Ele não é meu amigo. Ele não parece ser bondoso e gracioso. Ele não parece ser sobre quem o salmista escreveu. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. 46:1, Salmo. E à medida que nos afastamos de Deus, também perdemos de vista a santidade dele. E com isso, gente, perdemos a noção do que é pecado. O nosso pecado e o pecado do mundo. E, consequentemente, como uma catarata nos olhos, nós vamos perdendo de vista e da memória a maior obra de ajuda que esse mundo já testemunhou. Deus se fez homem para nos resgatar da insuperável barreira que o nosso pecado criou. Jesus viveu, morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida. Qualquer vida? Vida plena, vida abundante. Não há qualquer coisa ou alguém que possa nos ajudar mais e melhor do que Jesus, o nosso Senhor. E com todo esse meu último slide, e com todo esse contexto que eu tentei passar para vocês, é notório que o cuidado entre os irmãos e irmãs é trabalhoso, e eu não tenho dúvidas que nós cometeremos erros. Mas o maior erro, seguramente, não é a falha no processo de cuidado, ainda que isso seja perigoso. O maior erro é quando a igreja não cuida. E eu entendo que a situação está cada vez mais complicada, mais difícil, mas eu também entendo e creio que em Deus nós temos toda a sabedoria necessária para agir em situações difíceis. Eu ainda me lembro quando eu trabalhei numa agência missionária e um aluno foi pego vendo pornografia. E naquele instante a liderança se reuniu e a conclusão é que eles expulsariam aquele aluno. Eu fiquei sabendo da situação e eu tentei intervir. Eu pedi à liderança que desse mais tempo para ele, para que eu pudesse estar caminhando junto com ele. Depois de mais ou menos 2 meses, a pessoa que liderava a parte acadêmica daquele seminário, ela chegou para mim e perguntou, o que você fez que ele mudou tanto? Inclusive as notas dele estão bem melhores. Eu simplesmente respondi, eu abri a Bíblia junto com ele.
Ainda que eu esteja na condição de pastor, e vocês sabem disso, eu não tenho pleno conhecimento da Bíblia. Eu também sou um estudante da palavra de Deus. Eu ainda tenho muito o que aprender. Mesmo assim, eu não tenho dúvidas que a palavra de Deus tem toda a autoridade para nos ajudar. Ela é suficiente para aquilo que nós precisamos. Qualquer igreja que coloque de lado, seja no ministério público da palavra ou no ministério privado, coloca em risco a comunidade. A Bíblia é um alimento saudável. Em inglês a gente fala junk food, aqueles salgadinhos, tipo Elma Chips. Não troque o bom alimento por fandangos, por cebolitos, por baconzitos, outras coisas assim. Sem esse alimento consistente necessário, nós podemos, talvez, sei lá, eu estava pensando aqui em Cheetos tubinho. Não tem mais, acho que no supermercado. Quando a gente não cuida uns dos outros, os pecados, eles passam a ser vistos como outra coisa que tira o indivíduo de qualquer responsabilidade que ele tem com Deus. Começa a reclassificar o pecado com novas terminologias. Como é que vocês chamam uma criança que é teimosa e obstinada? Porque por uma categoria da sociedade, ela tem transtorno opositivo desafiador. Como que eu vou lidar com isso? Como se fosse um transtorno? Como se fosse um pecado? Como se os dois tivessem ali alguma influência nisso? E se você não tiver a Bíblia para avaliar isso, você vai cuidar de uma forma equivocada e não vai ajudar. Quando nós não cuidamos uns dos outros, nós mostramos que há algo errado com a nossa bússola cristã. E nesse caso, Cristo não é mais o norte. O norte, nesses casos, começa a ser algo como: o que é mais tranquilo para mim? O que é mais feliz para mim? E se esse é o nosso caso, nós precisamos pedir perdão a Deus. Quando nós não cuidamos uns dos outros, nós deixamos de manifestar a união que como família nós temos. E aí o que acontece? A gente perde a oportunidade de nós sermos testemunhas do único e soberano Deus. Quando não cuidamos, pessoas que ainda desconhecem Jesus perdem a oportunidade de verem a manifestação do amor e, consequentemente, de conhecerem aquele que é amor e se entregou por nós por causa desse amor. Será que nós vamos conseguir ser uma igreja que preza pelo cuidado uns dos outros? Será que a gente consegue desenvolver isso aqui na nossa comunidade? Eu espero que sim, e eu oro que sim. Que o Senhor nos dê um coração disposto a cuidar uns dos outros. Senhor, obrigado. Obrigado pelo tempo que tivemos aqui e por essas considerações. Nos cutuque, Pai, no nosso íntimo, na nossa alma, Pai, para que os nossos olhos estejam abertos para sermos mais como Jesus, com compaixão, com cuidado, com amor, e um amor de tal forma que se colocou naquela cruz para morrer por causa dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pelo exemplo. Que em Cristo nós tenhamos esse poder de fazer o que devemos fazer enquanto igreja. Cuidar uns dos outros. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.